Muito bem, tá aí então a nossa matéria de abertura do programa de hoje e vamos lá, já começamos a 1000 aqui para a gente otimizar o nosso tempo, né? Sexta-feira o tempo passa muito rápido, então para a gente otimizar para que dê tudo certo, né? Todo mundo possa falar numa boa, tudo certo, tudo tranquilo, a gente já vai adiantando então. Começo com Herbert Lins, boa noite, seja bem-vindo. Herbert, o seu comentário sobre essa PEC aí que deseja criminalizar a posse de drogas. Boa noite, Cícero. Boa noite aqui nosso amigo Arnaldo Lourenço, doutor professor Alexandre Porto, nosso amigo Chico Holanda, Juninho, né, toda a técnica da Rema TV e quem está em casa nos assistindo. E também hoje nós temos pessoas no auditório, né, nos assistindo, que são os netinhos do Cícero, né, aqui nos estúdios da Rema TV. E a você, telespectador, que faz desse programa campeão de audiência. Com relação à PEC do Rodrigo Pacheco, eu acredito que é um retrocesso. Um retrocesso na questão de criminalizar a posse de droga. Tem uma ferramenta, tem um instrumento, né, na Constituição que chama plebiscito. Pouco se usa no Brasil a consulta direta. Era muito melhor, em vez de ele apresentar uma PEC, ele apresentar uma proposta de plebiscito para que nas eleições municipais o povo brasileiro, além de escolher os prefeitos e vereadores, pudessem também escolher, né, a descriminalização ou criminalização da droga. Inclusive por estado, para que cada estado pudesse decidir se as pessoas poderiam fazer uso ou não de droga, portar ou não droga, né? Nesse caso, maconha. Porque eu entendo que a bebida alcoólica é droga, o cigarro é droga e é normal. É imoral? Não sei. É amoral? Também não sei. O que eu sei é que é um tipo de droga e é legalizada. Inclusive, cobra-se impostos altíssimos na bebida alcoólica e no cigarro e tabaco. Então, quem é usuário de maconha possa pagar os impostos do uso da maconha para que esses impostos possam subsidiar os tratamentos no SUS. Agora, é injusto a gente, cidadão, que não tem vícios, é injusto nós, cidadãos que não temos vícios, ficar pagando imposto para o SUS fazer o tratamento dos usuários de maconha, para os dependentes ou qualquer outro tipo de droga. Quem tiver a sua vida privada, o seu consumo de droga, é problema seu. E olha que eu perdi um irmão por overdose. E nem por isso eu segui o caminho dele, nem meus outros irmãos. Foi escolha dele. Foi escolha dele. E ele dizia, mano, eu uso porque o proibido é gostoso. Quando você torna algo que é proibido não mais proibido, perde a graça. E Deus nos deixou uma promessa, que é o livre-arbítrio. As pessoas têm o livre-arbítrio para escolher entre o que é bom e o que é ruim. Seguir um bom caminho ou um caminho que não seja bom para ele. Agora, a sociedade brasileira precisa deixar de ser hipócrita. Hipócrita e falsos puritanos. Porque essa PEC aí é para aparecer do Rodrigo Pacheco. Ele deveria, sim, convocar um plebiscito, propor um plebiscito, convocar o que é que seja, dentro da esfera dele, para que esse plebiscito, inclusive, fosse estadualizado, cada estado opinar e fosse respeitado na legislação se cada estado ia liberar ou não. Pronto, acabou. Mas ficar desse debate e fugindo dos problemas mais graves nesse país, que é a corrupção, que é o combate à corrupção e botar ladrão na cadeia.
Muito bem. Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. O seu comentário sobre essa PEC para criminalizar a posse de droga. Boa noite, Cícero, meu amigo aqui, professor, escritor Herbert Lins, o Ronaldo, o Buiú, o grande feijoeiro, e com todo respeito. Antes que ele reclame, Antes que ele reclame, Antes que ele exatamente, reclame, reclame. Tá menosprezando, né? O homem da picanha, dele, o talento da picanha. Tá? Que vai lacrar em cima do Chico, né? E meu amigo aqui, tá, o Porto, tá? Essa pessoa realmente que tem um conhecimento vasto aí sobre todos os temas político, empresarial, econômico desse país. A minha senhora e meu senhor que nos assiste, nos acompanha, a razão exatamente da existência desse programa e toda a técnica da Rema TV, que dá a condição de estarmos aqui discutindo. Bem, eu vou mais ou menos me ater e acompanhar. Eu sempre sou meio discordado do Herbert, mas dessa vez eu vou também na mesma, assim, pensamento do Herbert. E dizer o seguinte: você penalizar todos, o traficante e o usuário, na mesma régua, eu acho que não é a solução. Até porque não existe no Brasil tantos locais para pôr pessoas presas, detidas, porque se a pessoa ali em São Paulo, a Cracolândia ali, pegar aquela multidão de gente e colocar todo mundo ali na prisão, vai faltar local. Agora, o que tem que se atacar é a raiz. Tá? Ou se busca, e aí tem gente que vai dizer, pô, o Chico lá vem com a teoria dele de pena de morte. Ou se busca uma prisão perpétua, exatamente, para os grandes traficantes, para os grandes realmente, ou vamos, como o Herbert falou, e não é justo também que a sociedade, a maioria da sociedade que não usa, que não está hoje pagando e se arriscando. Aqui em Porto Velho mesmo, a gente vê o centro de Porto Velho hoje, aquelas pessoas vagando, aquelas pessoas que os carros param, principalmente das mulheres, e eles pedem ali uma ajuda dizendo que é para comprar comida, e que sabemos que não é para comprar comida. Tá? E se as pessoas não dão, e risca o carro, faz todo tipo de pressão. Quebraram o farol do meu carro. Pois é, então esse tipo não adianta simplesmente, e é o que o Herbert falou, eu também concordo. O Pacheco tem tantas coisas mais importantes no momento para esse país, tá? Para a gente andar. A preocupação com a reforma tributária que está lá, essa aí, para mim, é a mais importante do momento, tá? Da história brasileira, porque se nós não se atermos a ela, se ela se mantiver, pelo menos com 70% do que foi aprovado na Câmara Federal, a população brasileira, todos nós, estaremos mais tarde chorando por impostos maiores que iremos pagar. Então, eu acho que o Rodrigo Pacheco, você tem muitos mais temas mais importantes nesse momento para discutir para o Brasil, para a melhoria do povo brasileiro. Muito bem, Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. O seu comentário sobre esse tema. Eu gostaria de lhe pedir encarecidamente, encarecidamente, que você não dê pitaco nas respostas dos seus colegas, entendeu? Porque eles dizem que você quer dominar o programa. E aí, daqui a pouco, eu não vou ter mais como fazer a defesa, entendeu? Então, Você viu a implicância que o Cícero tem com você? Eu estou lhe avisando antecipadamente. Corta o microfone do Herbert Lins, por gentileza. E comigo também. Porque ele está se metendo, já não é chamado. Corta o microfone dele. Você viu como é que é? Ok, obrigado, já está cortado o seu microfone. Então, seu Arnaldo, por gentileza, se atenha ao tema e sem atropelo aos colegas. Eu peço gentilmente, eu sei que o senhor é um lorde, né, que às vezes faz um teatrinho, mas na sua essência o senhor é um lorde e respeita a todos. Por favor. Eu vou me esforçar, atendendo um pedido tão gentil. Uma pontinha de ciúme, mas tudo bem. Hoje eu gostaria de começar o meu cumprimento aos nossos novinhos. Os velhinhos. Não, os novinhos. Os novinhos que estão nos visitando. Que estão nos visitando. Então tá. Você viu quem está é o Cícero? Que são os netinhos do Cícero. Eu te contar, não puxou nada do avô, porque os meninos são bonitos. O avô é feio pra caramba. Cumprimentar
os meus velhinhos, cumprimentar, né, a todos da nossa cidade, cumprimentar Chicolanda e cumprimentar o professor Alexandre, Cícero, professor Herbert, Juninho, toda a nossa técnica que permite que adentremos até o senhor lá. Bom, falar de Rodrigo Pacheco é falar de Congresso Nacional, né? Está apenas com 16% de aprovação. Eu acho que uma instituição pública, legislativa desse Brasil, com 16%, se fosse no parlamentarismo, o presidente ou o primeiro-ministro destituiria e convocaria novas eleições. Porque é inacreditável o descrédito, principalmente que essa. E eu falo, Cícero, vocês são testemunha disso. E eu reporto ao estado onde eu nasci, e o estado que eu amo é Rondônia, e o estado onde eu nasci, por qual tenho muito respeito, é Minas Gerais, elegeu um tal de Nicolas e um tal de Creitinho. Não dá para ter credibilidade. E, concernente a isso, ver um Rodrigo Pacheco, que representa o estado de Minas, mas nasceu em Rondônia. Olha só a dicotomia, né? Eu falando dos caras de Minas, mas tem mais um de Rondônia que foi para Minas. Eu, sem medo, talvez, de errar, eu acho que o senador ele está defendendo uma parcela daqueles que tem a terceira maior receita do mundo, que é o traficante de droga. Porque, obviamente, que nós começarmos a descriminalizar as drogas todas, alguém vai perder com isso. E com certeza absoluta não será o traficante. Como bem diz o professor Herbert, aquilo que é proibido é mais sedutor. E aquilo que é proibido é mais caro. Sabe, professor Herbert, eu me lembro, em muito tempo atrás, onde havia a puticidade, né, e a não liberação dos conceitos da qual a mulher tem hoje, em que obrigava toda mulher, pelo resto da vida, se ela não casasse, a ser virgem. A partir do momento que ela liberou os seus pensamentos e coisou, hoje a prostituição já não é tão cara como naquele tempo. Coisou. Você entendeu? Estou mentindo? Eu estou fazendo uma analogia. Naquela época, você não... Né? Quantos motel aqui em Porto Velho e quantos motel fecharam? Fecharam, quebraram. Agora em casa. O pai aceita, porque né, a mãe aceita. E esse, né? Então, hoje os namorados dormem na casa das namoradas, é a coisa mais normal do pronto, e tem, não é isso? Aí eu estou falando, a droga é esse mesmo fetiche, o da proibição, o da coisa. E olha, não diminui nada, muito pelo contrário, vai encarecer o preço desse trem sem pagar imposto. A violência, entre aspas, porque eles dizem que a violência vai continuar, porque eu nunca vi a mortandade de mulher, o tanto que está acontecendo agora, e colocaram no ano, eu acho que foi 1990 e pouco, foi. Maria da Penha foi quando, Chico Holanda? Maria da Penha foi que ano? Arnaldo, conclua, Arnaldo, vou concluir. por gentileza. Depois que colocaram a Maria da Penha, começou a morrer mais mulher. Que coisa interessante. Então eu penso o seguinte, por que nós não fazemos um teste? Eu sou a favor do liberar geral, governo colocar tratamento, porque aí você vai quebrar senadores, você vai quebrar gente grande do agronegócio, você vai quebrar gente investidores, porque a droga é do rico, a droga não é daquele preto ou daquele cara que está sem camisa, com a R15 no peito. A droga não é dele, ele é apenas o cara que defende a droga do grandão. Só que a polícia não chega no grandão, porque muitas das vezes ela está no meio dessa porcaria também. Muito bem, Alexandre Porto, chegou a hora de você coisar, Alexandre. Boa noite, Cícero. Tem horas que eu não consigo. Boa noite, Cícero Moura. Boa noite, Chico Holanda. Chico Holanda, estava lembrando agora, foi um dos grandes responsáveis aí pelo incentivo, a interlocução na época da pandemia entre governo, empresário, sociedade, ajudou
muita gente e contribuiu muito para minorizar os efeitos da pandemia aqui, não só em Porto Velho. O Chico fazia parte do Pensar. Isso aí. Ainda faz. Passou a fazer parte do Pensar Quartel, né? Não sei, né? Eu acho que são coisas distintas, né? Realmente, o Chico teve uma participação importante. Ele não deixou fechar a BR. Então, assim, boa noite também ao Arnaldo. Boa noite ao Herbert. Fazia tempo que eu não via pessoalmente. Que bom. E boa noite a você que está nos vendo na sua casa. Ou então pelas plataformas mundo afora, pela internet, né? Boa noite, pessoal da Tec. E os dois meninos aqui, que coisa boa a gente viu. Hoje eu estava comemorando o meu aniversário da minha filha caçula, sabe? Sabe qual foi o tema? Grêmio. 5 meses de Pra que idade. fazer isso com a criança? Isso não é comemoração, não. Vencedora, né? Levou uma peia ontem. Vencedora. Teve um time lá que não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, Pra quê? lá em Porto Alegre. Pra que fazer É. isso com a criança? Mas, pois Tadinha da menininha, Voltando lindinha, aqui. lindinha. Obrigado, Cícero, minha cópia. Eu queria saber quem são os 16 que estão apoiando o Congresso. Até achei alto esse. É. E com relação à questão aí do Rodrigo Pacheco apresentar a PEC, que bom, será que ele acordou agora? Descobriu que o Congresso tem, que o Senado tem função? Eu até entendo o motivo, né? Espero que não seja um acordar momentâneo. Porque a gente está vendo do outro lado lá o STF querendo o quê? Liberar, a descriminalizar o uso da droga. E, como o Herbert falou, de forma muito inteligente, a questão do tratamento, agora a gente tem que olhar lá na Constituição, está escrito lá de 88, aquela Constituição Social, saúde é dever do Estado e direito de todos. Então, você não precisa contribuir para o INSS. A gente atende gratuitamente pessoas de outros países, né? E aí, queiramos ou não, é um problema grave, é um problema de saúde muito grave. A droga, primeiro que a gente não tem estrutura para atender todo mundo, e sabemos que, se por um lado, né, do jeito que está, já tem muitos drogados, se liberar, você pode ter certeza. Tem lá nos Estados Unidos, me fugiu agora qual é o estado que liberou, diz que está uma verdadeira absurdo, que as pessoas dormindo na rua, pessoas cambalhando. Então, se controlando já tem um consumo excessivo, imagina se liberar. Certamente vai aumentar o consumo e aumentar o número de pessoas que vão passar a ser usuário. Que bom que estão fazendo isso, né? No contraponto até daqueles brilhantes juristas do STF. Tem gente lá que nem mestrado tem, mas está lá, né? Então, que bom que acordou. Espero que não seja tarde. E que bom que acorde e se mantenha acordado, que não seja lá uma cortina de fumaça apenas. É isso aí, Cícero.